elas permitem que essa sinergia atue nas medidas sanitárias, nas medidas econômicas e nas medidas psicossociais. E eu gostaria também de enfatizar um ponto que a informação, manter a população informada, talvez com informações precisas, sem causar o pânico, seja talvez a melhor prevenção. Muito obrigado. Agora, para o nosso último ministro, para depois ficar aberta a perguntas para de vocês, o nosso ministro Mandetta. Eu quero lembrar que o momento é da união de todos. O esforço tem que ser coletivo. E o foco é a saúde da família brasileira. Com a palavra, Henrique Mandetta. Obrigado, presidente, caros pares ministros. Bom, em toda a situação epidêmica, nós temos fases, temos etapas. Alguns países não tiveram sequer a etapa inicial de conhecimento. O caso da China, que abre com o desconhecido e quando começa a contar os casos, já estava no seu terço final da epidemia. Não temos os números do que ocorreu lá em Wuhan, nos meses de dezembro, novembro, outubro e setembro, quando provavelmente se iniciou os casos. Portanto, ela era uma cidade de 12 milhões de habitantes, numa região grande, que ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, sem dar nenhum alerta à população. E chegou ao ponto de ter que construir aquele hospital que todos viram, e logo depois caíram os casos, dando eventualmente a impressão de que tenha sido o hospital ou aquelas medidas que corrigiram. Hoje já se sabe, pela marcha desta epidemia em outros países, aonde a gente pega do D0, algumas situações que diferenciam, como é o caso da epidemia no mundo asiático e o comportamento disciplinar asiático, como é o caso do Irã, que foi pego sem um sistema de saúde minimamente organizado, e é o caso da Europa, onde nós temos os números ocidentais de diferentes países. Todos eles, todas as curvas, essa epidemia ela vem crescendo e num determinado momento ela sobe abruptamente, quando ela tem a transmissão epidêmica. É como se você estiver andando num caminho e você tem que subir alguns morrotes e de repente está na frente do sistema de saúde, está o Monte Everest. Se nós formos subir todos o Monte Everest, muitos não aguentarão, porque nós não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest. Agora, se conseguirmos não ter um monte tão alto, tão inclinado, se conseguirmos ter uma montanha igual às montanhas de Minas, alargarmos um pouco esse pico, muitos terão dificuldade de subir e descer umas montanhas, os mais frágeis. Mas essa caminhada pode ser bem menos pesarosa do que a travessia do Everest. Nós estamos no pé deste monte, e o tamanho desse monte depende diretamente do comportamento das pessoas. Depende, em primeiro lugar, de ter foco no cuidado com as suas famílias, idosos. Depois vem uma série de estruturas de comportamento que vão ajudando. Agora, eu vejo que o Brasil tem alguns pontos muito positivos, muito bons. O primeiro, e aqui me permite, presidente, não é nada além de uma constatação, é o que vocês estão filmando e vendo daí. Eu tenho, entre todos os ministros aqui presentes, sob a coordenação do presidente, ações interministeriais, porque é uma equipe, e aqui, presidente, eu queria lhe agradecer em nome da saúde brasileira, de ter um ministério técnico e tão fácil de trabalhar.
Isso é um ponto extremamente positivo. E a liberdade que o senhor deu para o Ministério da Saúde organizar aquela equipe técnica que está trabalhando tecnicamente, que eu tenho sido porta-voz. Todos da saúde pública brasileira entendem que pela primeira vez todas as áreas do Ministério estão com pessoas que são especializadas, são o que nós poderíamos ter de melhor para o momento. Então isso facilita, isso é um ponto extremamente positivo e forte. O segundo é que algumas ações da natureza do nosso sistema, o SUS está presente em todos os municípios brasileiros. Eu não tenho uma cidadezinha brasileira, não tem uma comunidade quilombola ou indígena que não tenha o SUS. Nós podemos ter dificuldade? Podemos, mas o sistema de saúde vai estar ao lado dos 215 milhões de brasileiros. O presidente me colocou no começo, as primeiras vezes que eu trouxe, presidente, qual é a conduta? Abra todos os números, transparência total, vai mantendo informado tanto a sociedade quanto ao governo. Todos os passos foram dados nesse sentido. Nossa vigilância é considerada hoje, de todos os países, a que pegou os casos dentro do Brasil com mais rapidez. Conseguimos seguir paciente por paciente, identificamos transmissão sustentada por nexo epidemiológico. A grande maioria dos países começou a perder pacientes quando chegava em 80 casos. Eu sei que muitos ficaram na porta de hospitais. Essa notícia, como ela era uma notícia muito cobiçada, todo mundo morreu, e a gente estava aguardando que qualquer momento poderíamos ter que dar essa notícia. Em tempos de internet, se a gente for contar um por um dos que falecem por problemas respiratórios, nós vamos contar muitos. Mas nós tivemos o primeiro caso quando já tínhamos praticamente 300 casos confirmados. Os casos confirmados são importantes para a gente? São. Mas a gente sabe que existem muitos casos que estão acontecendo em paralelo, que não estão ainda nas estatísticas. Então a gente deve começar a perceber agora a subida dos casos. Hoje concluímos lá no laboratório nosso federal, Evandro Chagas, no Pará, todos os laboratórios centrais dos estados estão capacitados com os equipamentos para poder rodar os exames nos estados. Acabou remessa de amostra. Estamos trabalhando hoje com a produção máxima de kits. Devemos chegar aí em torno, estamos nos preparando com a única estrutura Fiocruz e uma outra Paraná, devemos chegar a 1 milhão de kits. Vamos abrir agora para outras estruturas poderem produzir também. E se tivermos possibilidade de aquisição, adquirir também. Vamos trabalhar com um bom número de kits que nós utilizaremos muito para fazer o diagnóstico nos nossos pacientes mais difíceis, aqueles com mais de 65 anos. E teremos o teste de imunoglobulina, de anticorpo, para fazer da população de uma maneira geral, para termos a exata noção da epidemiologia. Devemos anunciar nos próximos dias o maior serviço de teleatendimento provocado, monitorado. Nós pretendemos fazer um volume muito grande de controle por algoritmo. Será uma maneira que a gente vem discutindo com os nossos epidemiologistas, com as nossas equipes, e deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e, ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. Até sexta-feira a gente apresenta. Também a telemedicina aí, de médico para atenção básica, e de médico para CTI. Nós vamos regulamentar